Bom, seguinte, hoje eu resolvi fazer a aula síncrona e aí eu vou gravar, preferi fazer hoje porque a análise fatorial é uma das ferramentas mais importantes, principalmente para quem lida com pesquisa de opinião, certo? Porque ela é basicamente o primeiro passo para você validar um questionário. Só que ela é, de todas as ferramentas que vocês viram até então, vocês verão hoje que ela é a mais trabalhosa que tem. Entendeu? Então, não é todo mundo que se aventura a fazer uma análise fatorial, não. Normalmente é o pessoal da psicologia, eles são muito hábeis nisso. Mas quando o administrador ele consegue dominar o uso da análise fatorial, ele ganha um ferramental incrível para a tomada de decisões dele. Então, basicamente, a análise fatorial ela tem uma semelhança com a análise de conglomerados no seguinte aspecto. Enquanto que a análise de conglomerados, a análise de clusters, é para agrupar observações, ou seja, para agrupar respondentes, a análise fatorial ela serve para agrupar variáveis, tá certo? E aí você me pergunta, professor, para que serve isso na área da administração? Vou te dar um grande exemplo. Aí eu gostaria que vocês respondessem aí no chat se algum de vocês já ouviu falar em medidas de avaliação de qualidade de serviços. Bom, então, essa é uma grande pergunta que é justamente na área da administração, ou seja, como é que eu avalio a qualidade de um serviço, entendeu? E aí existe um questionário já altamente empregado mundialmente que você avalia 5 aspectos da qualidade de serviço. E para você avaliar esses 5 aspectos, você precisa de 22 variáveis. O problema é como é que eu encontro esses 5 aspectos. Depois eu vou disponibilizar para vocês o artigo original para você medir qualidade de serviço. E para você criar esse questionário que te permite fazer a avaliação da qualidade do serviço que você está prestando, foi preciso usar a análise fatorial antes. Entendeu? Por quê? Porque a análise fatorial ela permite que você identifique dimensões latentes ou dimensões ocultas. Vou te dar um exemplo. Como é que você mede a satisfação do teu empregado no trabalho? Não é simplesmente perguntando se ele está satisfeito, porque existe boa chance dele mentir para você. Chegar para a pessoa e dizer o seguinte: você está satisfeito aqui no trabalho? Muito provavelmente ela vai dizer que sim, mas muito provavelmente esse sim é mentiroso. Entendeu? Então você precisa de um conjunto de variáveis para você medir um aspecto aparentemente simples, que é satisfação no trabalho. Vou te dar um outro exemplo. Como é que você mede felicidade? Você não mede felicidade chegando para uma pessoa e perguntando: você é feliz? Ela muito provavelmente vai mentir para você. Entendeu? Você precisa fazer um conjunto de perguntas observáveis, que é o que a gente chama, para a partir dessas perguntas observáveis você enxergar o que é que você não está vendo, que é a variável latente. E normalmente essas variáveis latentes, gente, estão ligadas a emoções. Por isso que o pessoal da psicologia usa muito a análise fatorial. Que é como é que eu faço determinadas perguntas para poder enxergar emoções ocultas. E o que é que a administração tem a ver com isso? Bom, se você for trabalhar na área de recursos humanos, tem tudo a ver com isso. Como é que você vai conseguir medir as emoções dos seus funcionários? Entendeu? Então, você precisa desenvolver um conjunto de perguntas de tal maneira que essas perguntas agrupadas consigam te dar uma resposta. Certo? Então, foi por isso que aqui no material que eu disponibilizei para vocês, entendeu? A análise de hoje vai ser em cima de perguntas de psicologia. Tanto é que se você clicar aqui no dicionário de dados, entendeu? Que é o que explica o banco de dados que a gente vai avaliar hoje. Se você olhar aqui, que esses dados vêm de uma versão interativa das escalas da pesquisa internacional de resposta de itens pessoais, de resposta ao item pessoal,
designado para medir 16 fatores de personalidade de Cattell, ou de Cattell, se você quiser falar em inglês. Entendeu? Então, eu tenho aqui várias perguntas e a partir dessas perguntas eu vou tentar identificar qual é o perfil de personalidade da pessoa. E eu já sei logo de cara que existem 16, utilizando esse critério. Só que o que eu não sei aqui, e aí, claro, eu não estudei aqui a fundo o que é que seria isso. O que eu vou mostrar para vocês aqui é como é que eu operacionalizo essa ferramenta. Eu tenho aqui perguntas que vão de A1, entendeu? E essas perguntas vão parar aqui na P9. E aqui já está logo dando um exemplo como é que vocês podem fazer esse tipo de pergunta. O que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de escala Likert. Que a escala Likert, gente, ela é muito usada quando você vai fazer esse tipo de avaliação, porque você quer saber o grau de concordância que uma pessoa tem em relação a uma afirmação. Por exemplo, a pergunta aqui é: eu sei como confortar os outros. E aí você vai responder de 1 a 5 o quão você concorda com essa afirmativa. Eu sei como confortar os outros. Onde 1, eu discordo fortemente, eu discordo totalmente dessa afirmativa. Aí se você for nesse quesito, você vai marcar 1 aqui para perguntar 1. 2 para eu discordo. 3 para nem concordo, nem discordo, que é o famoso em cima do muro. 4 é concordo com essa afirmativa. E 5 eu concordo totalmente, eu concordo fortemente com essa afirmativa. Aí vem aqui, pergunta 2. Eu gosto de trazer as pessoas junto, ou seja, eu gosto de reunir pessoas. Seria essa a grande pergunta. E assim vai. Aqui eu sinto as emoções dos outros, eu consigo perceber a emoção dos outros. E assim vai. Entendeu? A tarefa de hoje é como é que eu consigo agrupar essas variáveis. Porque no momento que eu conseguir agrupar essas variáveis, eu estou descobrindo uma dimensão. E aí, a partir dessa dimensão, em função do que eu estou perguntando, aí eu consigo descobrir a variável oculta para poder medir. Então, esse é o grande objetivo. Segundo passo, a análise fatorial, ela serve para você validar questionários. Então, uma vez que você consegue descobrir as chamadas dimensões ocultas, você parte depois para uma terceira fase, ou seja, tem um conjunto de dados, descubra as dimensões ocultas e eu vou partir para uma fase de validação, confiabilidade, que aqui de fato o que eu vou medir é só confiabilidade. Eu vou medir o quão confiável são as respostas que as pessoas estão me dando. Em outras palavras, o quão confiável a escala consegue medir as respostas das pessoas. Então, quando você passa todas essas etapas, aí você tem o quê? Você tem um instrumento de avaliação. E como vocês sabem, uma das tarefas do administrador é avaliar ações. Certo? Então, se você for para a área do marketing, se você for para a área de recursos humanos, e você for medir a opinião de pessoas, saber usar a análise fatorial é fundamental. Então, vocês vão baixar aí no computador de vocês aqui os dados da análise fatorial, que aqui já está o arquivo formatado para o PSPP. Se você abrir o arquivo aqui no PSPP, vocês vão encontrar, gente, até o final aqui, vocês vão encontrar 49.159 respondentes. Então, a análise fatorial, ela é trabalhosa, primeiro, porque para cada variável que você for analisar, você precisa ter no mínimo 5 questionários respondidos e respondidos completos. Entendeu? Então, se você for fazer uma análise fatorial, você tem 20 perguntas, mas só coletou 5 questionários, essa análise fatorial não vai funcionar. Então, se você tem 20 variáveis e você precisa de 5 questionários para cada variável, então você vai ter que coletar no mínimo 100 questionários.
válidos, ou seja, não pode ter nenhuma pergunta em branco. Porque se tiver uma pergunta em branco, você perde o questionário inteiro durante a análise. Para leitura complementar, gente, eu recomendo vocês lerem esse arquivo que eu coloquei aqui em PDF, que ele vai te dar um resumo assim, bem didático sobre análise fatorial. Então, é imperativo que vocês leiam esse artigo aqui. Que ele vai demonstrar aqui a parte teórica da análise fatorial, e aí você depois consegue examinar com calma, que aqui ele vai pegar um arquivo bem pequeno. Hoje a gente vai trabalhar com um arquivo bem grande. Mas os pressupostos básicos teóricos da análise fatorial estão aqui. Então é imperativo que vocês leiam esse texto aqui. Beleza? Então vamos lá. Em paralelo, eu disponibilizei também um arquivo, que é esse daqui, ó, que é os resultados da análise fatorial. Por quê? Porque vocês vão ver como ela é quão trabalhosa. E aí nesse arquivo vai ter todo esse conjunto de resultados aqui. Para vocês só adiantando, eu tive que rodar 10 vezes a análise fatorial para poder chegar no resultado final. Mas aqui tem todo um conjunto de resultados do que eu fiz anteriormente. Aí eu só vou repassar isso aqui para vocês. Então, primeiro passo, as variáveis elas têm que estar na mesma escala. Então, como de A1 até P9, melhor dizendo, P10 aqui, estão todas na mesma escala. Então, deixa eu só confirmar aqui, P10, estão todos na mesma escala, então eu não preciso fazer nenhum tratamento de padronização de dados. Então, tal como análise de conglomerados, análise fatorial, os dados precisam estar todos na mesma escala. Então, aqui tem algumas perguntas de cunho sociodemográfico, e aqui, se eu não me engano, esse elipse aqui é o tempo que se levou para aquela pessoa responder o questionário. Se não me engano, aqui é em segundos. Se eu não me engano. Então, vamos lá. 2. Todas essas variáveis aqui, de A1 a P10, elas têm que ser escalares. Certo? Todas. E aí, gente, para poder rodar a análise fatorial de maneira a contento, vocês vão ter que usar os scripts. Certo? Então, eu comecei aqui com esse script de análise fatorial aqui. Eu vou abri-lo aqui. Aqui, abrir. Deixa eu abrir esse script. O script aqui, o primeiro. Então, só esperar mais um pouquinho aqui. Está aqui. Então, para rodar a análise fatorial de maneira a contento, usem os scripts. Por quê? Porque pelo menu ele vai te ocultar várias opções valiosas. Então, esse script aqui, gente, essa parte aqui que eu vou marcar aqui, essa parte aqui, vocês não mexem. Entendeu? A única coisa que vocês vão mexer nos scripts é só aqui na linha das variáveis. Que aqui você vai ter que digitar todas as variáveis do jeito que você está vendo aqui. Por isso que eu já preparei isso de antemão para vocês. Claro que quando vocês forem fazer a atividade, semana que vem, que só lembrando é o último relatório que vocês vão fazer, vocês peguem um banco de dados menor. Ok? Então, só lembrando, vocês vão lá no Kaggle, digita análise fatorial, vocês vão encontrar lá vários bancos de dados para vocês fazerem essa atividade. Eu peguei logo um maior aqui para demonstrar como é que ela funciona. Então, aqui, de critério aqui para baixo, o criteria aqui, até aqui vocês não mexem. Vocês só vão mexer aqui em variáveis. Então, vou clicar aqui em executar e peço para executar todas as linhas. Então, ele vai demorar um pouquinho aqui porque o banco de dados é grande.
Só mais um momentinho que ele está processando aqui. Só mais um instante. Pronto. Então, uma vez que ele rodou, ele já vai dar aqui os resultados e aí vocês já vão logo aí tomando nota, porque a análise fatorial também ela é uma análise que você precisa de papel e caneta junto com você, certo? Toda vez que vocês vão trabalhar. Primeira informação que você tem que observar é nessa tabelinha aqui, ó, que é o KMO and Bartlett Test. Essa tabela aqui é fundamental porque é a partir dela que ela vai lhe autorizar ou não continuar a análise fatorial. Então, o teste aqui do Kaiser-Meyer Oakley, ele tem que ser acima de 0,5. Entendeu? Não é 0,05, não é 0,5. Se ele for abaixo de 0,5, você meio que já está impedido de tocar a análise fatorial. Por quê? Porque esse teste aqui é para medir o quão a amostra que você está usando é adequada. Então, esse teste varia de 0 a 1, então quanto mais próximo de 1, melhor. Só que o valor mínimo dele é 0,5. Segundo teste, é o teste aqui de esfericidade de Bartlett. Essa significância aqui tem que estar abaixo de 0,05. Ou seja, tem que estar abaixo de 5%. Por quê? Porque aqui ele está fazendo um teste. Lembre que a análise fatorial, na hora que ele olha para esse banco de dados aqui, que eu tenho linhas e colunas, então eu estou olhando para uma matriz. E esse teste ele está fazendo a verificação se essa matriz ela não é uma matriz identidade. A hipótese nula aqui é dizendo que teu banco de dados é uma matriz identidade e eu quero verificar se ela não é uma matriz identidade. Qual é o problema disso? Se vocês lembrarem lá do ensino médio, quando vocês forem estudar matrizes, o que é uma matriz identidade? É uma matriz que o determinante dela é igual a zero. Entendeu? Então, se você tem uma matriz cujo determinante é igual a zero, você tem infinitas soluções para o teu sistema linear. E aí você se depara com um enorme problema. Entendeu? E só lembrando, se você pega só lembrando um pouco de operações de matriz, se você pega uma matriz e multiplica pela inversa dela, você chega na matriz identidade. O que é a matriz identidade? É a matriz cujo todos os termos são zero, com exceção da diagonal, que a diagonal dá 1. Entendeu? Então aqui ele está me dizendo que o meu banco de dados não é uma matriz de identidade. Logo, com essa tabela aqui eu fui autorizado a continuar a análise fatorial. Aqui ele diz aqui a tabela de comunalidades, que o que é que ele está verificando aqui? Ele está verificando o quão cada variável dessa pode se tornar em um fator. Que aí vocês vão ver que no texto de análise fatorial, os termos fator, dimensão, construto, eles são mais ou menos sinônimos. Isso depende muito da área que você está atuando. Por exemplo, algumas pessoas na área de psicologia gostam de usar o termo construto. Outros da sociologia gostam de usar dimensão. Na administração, a turma gosta de usar fator. Então, grosso modo, lato sensu, eles são sinônimos. Então, aqui ele está verificando quão cada variável dessa pode virar um fator. Claro que quanto mais... Aqui todo mundo começa com 1, mas depois que é feito o teste da extração, eu acho o valor real dela. E é claro, quanto mais próximo de 1, mais importante aquela variável é. Entendeu? Então, aqui é só para você fazer uma análise inicial. Mas o que você tem que prestar atenção mesmo, gente, é aqui.
Entendeu? Então, vamos admitir aqui, ó. Quantas variáveis eu tenho aqui? Vamos admitir aqui que eu tenho de O1 a O10. E aí eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então, você pega aí, vou contar de novo aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então, você tem 16 variáveis vezes 10. Então, aqui, gente, eu estou trabalhando com 160 variáveis. Para eu descobrir o quê? 16 perfis de personalidade. E aí, nesse primeiro teste, eu descobri que, a priori, essas minhas 160 variáveis podem ser agrupadas em 24 dimensões. Entendeu? E essas 24 dimensões explicam 55,5% da variabilidade, ou seja, da variância das respostas. Essa tabela é bastante importante. Por quê? Porque aqui logo de cara ela está dizendo quantos fatores vocês vão encontrar. E lembrando, o que são esses fatores? São os grupos das variáveis. Então, se você quiser entender bem a análise fatorial, você sempre tem que fazer uma analogia com a análise de cluster. Por isso que eu ensinei a análise de cluster primeiro para vocês, porque é mais fácil de entender. Então, cluster agrupa o quê? Pessoas, respondentes. Fatorial agrupa o quê? Variáveis. Então, a priori, eu consigo agrupar essas minhas 160 variáveis em 24 dimensões. E aí eu pergunto, o que é mais fácil? Analisar 160 variáveis ou analisar 24 dimensões? Mais fácil avaliar 24 dimensões. Só que aqui, gente, é o seguinte, é desejável que esse conjunto de dimensões aqui responda a pelo menos 60% das variações, da variância. E aqui eu estou olhando aqui a variância acumulada. Alguns livros falam entre 50% e 60%. Na administração, normalmente a gente gosta que seja acima de 60%. Entendeu? Já vi casos na área da psicologia que entre 50% e 60% é tolerável. Então aqui, se eu for usar esse benchmark aí, nós estamos ainda no jogo. Em seguida, gente, o que vai realmente me interessar, que só um adendo, esse script plot é uma maneira visual de você encontrar o número ideal de dimensões. E aí o número ideal de dimensões é justamente quando ele vai fazer essa curva aqui, ó. Entendeu? Então, se aqui ele está me falando que eu teria 24 dimensões, mas eu estou ainda longe do número ideal, porque o número ideal, pelo script plot, estaria abaixo de 20. Estaria aqui nessa região. Então, só recapitulando, foi por isso que eu tive que rodar 10 vezes a análise fatorial para poder chegar no número ideal. Mas o que vai me interessar mesmo, gente, é olhar a chamada matriz rotacionada. Então, o que é essa matriz rotacionada aqui? Então, vou lá para a figura que eu coloquei aqui. Quando você vai distribuir as variáveis, gente, as variáveis elas vão tender a se aproximar a determinado fator. Então, lembrando, em análise de cluster, você só pode pertencer a um único grupo. Você não pode pertencer a dois grupos. Entendeu? Mesma coisa aqui com a análise fatorial. A tua variável ela não pode pertencer a dois fatores. Ela só pode pertencer a um fator. E aí, a gente faz a rotação, ou seja, inicialmente ela está aqui dessa maneira oblíqua, que é essa parte cinza aqui, e aí eu vou girar para que ela fique na maneira ortogonal. E aqui, quando a gente está fazendo a nossa análise, eu utilizei a rotação chamada aqui de Varimax. Então, essa rotação Varimax, ou chamada rotação ortogonal, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que os ângulos, ou seja, esse ângulo aqui, que é o que faz o fator 2 ser bem diferente do fator 1, ele é de 90 graus. Então, quando você está trabalhando com fatores com ângulo de 90 graus, você está dizendo que não existe correlação entre os fatores.
que a priori eu não sei quais são. Entendeu? Eu só vou descobrir que fator é quando eu terminar de fazer a distribuição das variáveis entre os fatores. Certo? Então, o que eu estou descobrindo é fazer o seguinte. Inicialmente eu começo aqui com o fator não rotacionado, aí eu rotaciono ele de tal maneira em que esses fatores, claro, que eu estou fazendo F1 com F2, depois eu faço F1 com F3 e por aí vai. Mas que os ângulos entre esses fatores sejam de 90 graus, o que significa o quê? Que esses fatores não são correlacionados. Eles são independentes. Certo? Que é a maneira mais usual de se rodar a análise fatorial. E aí, se vocês olharem aqui, nesse meu primeiro relatório, ele já está fazendo aqui os agrupamentos das variáveis. Aqui eu tenho as 24 dimensões. E aqui eu estou fazendo o agrupamento, ou seja, a variável C10, C9, C7, L1, L4, C8 e por aí vai. A partir da resposta das pessoas, elas tendem a se agrupar no fator 1. E esses fatores, gente, eles estão em ordem decrescente de importância. Então, de fato, o fator 1 é o mais importante. Aí o 2 vem em segunda importância, o 3 vem em terceira importância e o 24 aqui é o de menor importância. Se você descer aqui, ó, tenho também esse conjunto de variáveis aqui que pertence ao fator 2. Então, é só fazer uma analogia com análise de cluster. Só que aqui, gente, eu começo a encontrar alguns problemas. Como, por exemplo, aqui a variável A2, ela pertence tanto aqui ao fator 2. Então, ou seja, A2 aqui pertence ao fator 2 e ele também pertence aqui ao fator 16. E isso, para a nossa análise, não é aceitável. Então, quando acontece uma situação dessa, gente, quando a variável pertence a 2 ou mais fatores, o que é que a gente tem que fazer? Excluir a variável. Então, lembra que eu falei que a análise fatorial também passa de você estar junto contigo, papel e caneta? E aí, então, nesse primeiro momento, eu estou fazendo aqui minha primeira análise. Aí eu anoto aqui no pedaço de papel que na minha segunda análise eu vou ter que excluir a variável A2. Também eu tenho que excluir, gente, as variáveis que não aparecem em nenhum fator, como por exemplo aqui a N9. Se olhar aqui, ó, N9 não aparece em nenhum fator. Então também eu tenho que pular no meu pedacinho de papel que eu tenho que excluir a variável N9. E aí vocês podem me perguntar, tá, professor, mas qual é o critério que o senhor utilizou aqui para quem fica e quem cai fora? O critério está bem estabelecido bem aqui no início. Ó, que eu quero que... Deixa eu ver aqui... Ele não apareceu aqui, mas ele vai estar lá no script. Ó. É esse critério aqui. Ó, que tem aqui o blank 0.4. Ou seja, eu quero que as variáveis que me apresentarem valores lá naquela tabela rotacionada abaixo de 0.4, que elas não apareçam para mim. E aí você me pergunta, tá, professor, o que é então esse valor aqui que eu estou enxergando? É justamente a correlação entre a variável e o fator. Então, quanto maior essa correlação entre a variável e o fator, mais isso indica que essa variável pertence ao fator. E se vocês prestarem atenção aqui, eu posso encontrar valores negativos. Quando você aparecer uma situação dessa, que é aqui, ó, a L10, ela apresentou uma correlação negativa. Aí você diz assim, tá, professor, e aí o que é que eu faço? O que é que isso indica? Então, quando acontece isso, gente, é porque a escala está invertida. Entendeu? E aí, no final da análise, aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês consertam esse problema de escala invertida. Por quê? Porque se você mantiver esse valor negativo aqui, você não tem como testar a confiabilidade do fator. Entendeu? Então, todos os valores têm que ser positivos. E aí, lá no final, vai ter um script mostrando para vocês como é que vocês fazem essa inversão da escala. Okay? Só que a gente só faz isso no final. Então,
Aí aqui também eu vou examinando, eu vejo aqui que B6 e D4 também eu vou ter que eliminar da análise. F5 eu vou ter que eliminar. Aqui eu tenho H8 que tem aqui em 2 fatores, ó. Eu tenho que eliminar e assim sucessivamente. Aí eu tenho que fazer uma análise visual de tudo isso aqui. Então depois que eu faço essa análise visual e eu anotei no pedaço de papel quais são as variáveis que eu tenho que cair fora, lembrando, a variável ou ela não pertence a nenhum fator ou pertence a 2 ou mais fatores, ela tem que ser excluída. Aí o que foi que eu fiz? Eu criei aí eu vou fechar esse primeiro script aqui porque eu não preciso mais dele. E aí eu criei um segundo script. Aí eu vou abri-lo. Tá lá naquela pastinha da análise fatorial. Eu clico aqui no análise fatorial 2. Nesse segundo script, gente, ele já excluiu as variáveis que eu tinha falado anteriormente para vocês. Então esse é um outro procedimento que você tem que fazer no PSPP. No momento que você for excluir as variáveis, você cria um novo script. Por quê? Porque se acontecer algum problema, você tem como voltar ao estado anterior. Entendeu? Então, só lembrando, você só mexe aqui na linha de variáveis. E aqui, ó, se você olhar aqui, já tem A1 para A3, ou seja, o A2 não está aqui. E assim sucessivamente. Então, com esse segundo script aqui, eu venho aqui em executar e mando rodar tudo. E aí, como ele tem menos variáveis para rodar agora, ele vai ser um pouquinho mais rápido. Então, vamos esperar aqui ele fazer o processamento. Então, fez o processamento aqui. Vou aqui no meu output, ó, ele vai criar aqui, ó, aqui minha segunda análise fatorial. Então é aqui que me interessa. Dou um clique duplo aqui, ó. Então com as variáveis que ficaram, ó, continuo tendo o Kaiser-Meyer-Oakland válido, continuo tendo a esfericidade do teste Bartlett válido. E aí quando eu venho para cá, ó, antes eu tinha 24 fatores, gente, agora eu só tenho 21. E aqui deu uma subida, ó. Antes era 55, agora subiu para 56,6. Então continua ainda no jogo. Tá aqui o script plot, ou seja, antes era 24, agora caiu para 21, então já estou começando a chegar nessa zona ideal para o número ideal de fatores. E aí, gente, eu vou observar o que? A minha matriz rotacionada. Então, de novo aqui, ó, no primeiro fator as variáveis continuam aqui. E aí eu tenho que examinar novamente o que? Se existem variáveis que não pertencem a nenhum fator ou se existem variáveis em 2 ou mais fatores. Então, essa é a parte cansativa da análise fatorial, porque ela é recursiva. Você vai ter que ficar fazendo isso até você chegar no momento ideal. Qual é o momento ideal? Cada variável só pode pertencer a um único fator. Nesse meu caso, porque o banco de dados é grande, eu tive que fazer isso 10 vezes. Entendeu? Mas há situações em que você pode fazer isso na terceira ou quarta vez. Então aqui, ó, tem uma variável aqui, E8, que eu vou ter que eliminá-la. Então anota no pedaço de papel que quando eu for para a terceira rodada, ou seja, eu estou na segunda rodada, quando eu for para a terceira rodada, eu tenho que eliminar E8. Tenho que eliminar aqui, ó, D6, C3, ou seja, você vai fazendo essa inspeção visual aqui. Não tem o que fazer. Aqui, ó, P1, F3, K4 e assim vai até chegar ao final da tabela. Entendeu? Chegou aqui no final da tabela, anotou todas as variáveis que eu tenho que eliminar. Aí eu crio um novo script. Para você já vai estar pronto, mas num caso novo você vai ter que criar um novo script. Eu vou fechar esse daqui. E aí eu vou abrir
lá na pastinha da análise fatorial, o script 3. Que ele vai possuir, ele vai ter já com as variáveis eliminadas da segunda rodada. Entendeu? Então, uma vez que aqui, ou seja, esse conjunto de variáveis aqui já eliminou as variáveis da primeira rodada e da segunda rodada. Venho aqui em executar, all, e aí ele vai processar novamente. Então, de novo, como agora tem menos variáveis, ele vai ser um pouquinho mais rápido. E aí ele já processou aqui, ó, se vocês olharem aqui no cantinho, vai aparecer o quê? O resultado do meu terceiro script. Dou um clique duplo aqui, examina aqui, ó, continua ok aqui no KMO, continua ok no Bartlett. Antes eu tinha 21 dimensões, agora eu só tenho 20. Subi um pouquinho aqui, ó, antes era 56,6, subiu para 56,9. Então, ou seja, eu estou cada vez mais me aproximando justamente dessa junção aqui, ó, desse cotovelo, que o script plot também é chamado de elbow plot, ou seja, o gráfico de cotovelo, porque lembra aqui o braço e o antebraço aqui seria o cotovelo, aqui seria o número ideal de dimensões. E aí eu cheguei aqui na minha matriz rotacionada e aí eu tenho que fazer mais uma vez. Então, eu estou fazendo aqui bem passo a passo, gente, para vocês acompanharem todo esse processo. Então, aqui, ó, tenho que anotar no pedaço de papel. E8 precisa ser eliminada. E só que você vai vendo aqui, ó, que a coisa já está melhorando. D7 tem que ser eliminada. Aqui, ó, M2 ser eliminada. Aí eu tenho aqui, se não me engano, é 5. Tem que ser eliminada. M4 e assim vai. Você vai fazendo essa inspeção visual. Anotou todas as variáveis que precisam ser eliminadas? Fecha esse script aqui, ó. Deixa ele voltar aqui, deixa eu ir para o script. E aí eu vou abrir o script de número 4. Estou fazendo bem passo a passo para vocês verem como é o processo na íntegra. Então, aqui nesse script 4 estão todas as variáveis, menos as variáveis que eliminei no primeiro processo, do segundo e do terceiro processo. Clica aqui em executar, all, e aí ele vai rodar mais uma vez. Então, veja que ele foi mais rápido. Por quê? Porque tem menos variáveis para processar. Vai aparecer aqui, ó, resultado do meu quarto. Continua ok aqui, ok aqui. Agora, ó, já caiu para 19 dimensões. Deu uma queda aqui, mas eu ainda continuo no páreo. Então, ou seja, antes eu estava nessa zona aqui, agora eu já estou me aproximando dessa zona aqui ideal. Chego aqui na matriz rotacionada, veja que eu já estou vendo aqui melhor o agrupamento das variáveis por dimensão. Tem ainda algumas variáveis que eu vou ter que eliminar no processo. Vou fazendo inspeção visual e anotando um pedaço de papel essas variáveis. E aí o que é que eu faço mais uma vez? Fecho esse script aqui. Aí, claro, no caso vocês vão salvar como no novo script.
E aí eu vou abrir o script de número 5. Então aqui ó, já está aqui com as variáveis já eliminadas. Então para eliminar, gente, é simples, pegar o script anterior e selecionar a variável e apagar. Então venho aqui, executar tudo e esperar a execução. Então, já vai aparecer aqui o fator 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Clique duplo aqui, ó, OK aqui, OK aqui. Aqui, ó, 18 fatores agora, 56,6. Ou seja, já estou me aproximando dessa região ideal aqui. E aqui, ó, quando eu olho aqui na minha matriz dos componentes rotacionados, ó, veja que eu já consigo enxergar melhor o agrupamento aqui, ó, só que B11 ainda precisa ser eliminada. Aqui vejo os outros agrupamentos das variáveis. Ó, já está quase pronto. Só que quando a gente vai fazendo esse ajuste fino, surpresas vão aparecendo. Por isso que eu tive que ir até a etapa 10. Então, fecho aqui o script 5. Vou lá abrir o script 6. Aí, aqui já estão as variáveis que sobraram. Vou aqui em executar all. E aí, esperar aqui o processamento. Então, feito isso, vem aqui, ó, já vai aparecer aqui a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua OK aqui, OK aqui. Ó, já caiu para 17 fatores, dimensões, construtos. 56% deu uma queda aqui, mas eu estou acima do limite aceitável de 50%. Alguns livros falam 60%. Então, estou cada vez mais me aproximando aqui, ó, desse ponto do cotovelo. Então, quando eu olho aqui a matriz rotacionada, ainda tem variáveis que eu preciso eliminar. Então, anoto essas variáveis aqui. Por quê? Porque estão em 2 fatores, então tenho que eliminá-la. Ou as variáveis que não estão em fator nenhum, como aqui J5 e J7. Faço toda essa inspeção visual, por isso aqui eu estou fazendo rápido porque eu já adiantei, mas você tem que fazer com calma, para você não esquecer nenhuma variável para ser eliminada. Então, clica aqui nesse script, eu vou fechar. Vou lá agora no script 7, está quase lá. Que elimina as variáveis que têm que ser eliminadas. Uma vez feito isso, vai aqui em executar all. E aí esperar o processamento. Então, foi mais rápido agora porque menos variáveis. Então, já vai aparecer aqui, ó, a minha sétima análise.
Deu uma diminuída aqui, mas como está acima de 0,5, então tranquilo. Aqui continua abaixo de 5%, tranquilo. Aqui, ó, continua com 17 fatores. Subiu agora para 56,9. Antes estava 56. Então, estou me aproximando aqui, ó, desse cotovelo. E aqui, quando eu olho a minha matriz rotacionada, eu vou olhando aqui os grupos de variáveis, ou seja, cada fator é um grupamento de variáveis, como elas se agrupam. E aí eu vou fazendo aqui a minha inspeção visual, ó. E aí aqui na minha 7ª vez, ó. Então só me retificando aqui na minha 7ª vez eu já cheguei. Não cheguei ainda não, porque eu tive que fazer aqui, ó, mais um. Se não me engano aqui é o J4 aqui. Ainda tem que eliminar o J4 aqui, que ele não pertence a nenhuma dimensão. É por isso que eu tive que rodar mais uma vez. Então vamos lá. Fecho aqui o script 7, que de fato é a minha 8ª vez que eu estou fazendo. Clique em abrir. Aqui no script 8, que é a minha 9ª vez. Aí, ó, essa parte aqui da linha 13 para baixo, já eu explico para vocês. Então aqui, ó, eu vou selecionar. Aqui, claro, anotei as variáveis e eliminei, se eu não me engano ali era o J4 que eu tinha que eliminar. Você veja aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, aqui só tem o J8, o J9 e o J10. Aí eu venho aqui, aí eu seleciono só essa primeira parte aqui, ó. Clica aqui em executar selection. Já vou explicar para vocês o que é isso da linha 3 à linha 31. Então, vamos esperar aqui o processamento. E aí, vem aqui no resultado, ó, aí já vai aparecer aqui o resultado do fator. Ok aqui, ok aqui. E aqui eu cheguei aqui com 17 dimensões, ó, com 57% de variância. Então, eu estou mais ou menos por aqui, ó. E aí eu vou observando aqui, ou seja, se eu quiser olhar aqui o fator 1, e aí onde é que vem a análise prática, gente? O fator 1, se você quiser saber o quão a pessoa, como é que está o desempenho da pessoa em relação ao fator 1, lembrando, eu estou avaliando aqui personalidade, mas eu podia estar avaliando qualquer outra coisa. Lembra-se assim que cada variável dessa, gente, é de 1 a 5. Então, se eu respondo 5 em todas essas variáveis aqui, então eu sou bastante forte nesse fator. Porque eu tenho muita concordância para com esse fator. Se eu respondo em todas essas variáveis aqui 1, entendeu? É porque eu estou muito fraco nesse fator. Então, ou seja, esse fator não me representa. Então, essa é a análise prática que se faz quando você está analisando questionários. Entendeu? Então, a análise fatorial ela vai me permitir o seguinte, ó, quando eu for aplicar o questionário para uma pessoa, eu sei que no momento em que ela responder a pergunta G2, eu vou estar prestando atenção no fator 1, que quer dizer alguma coisa lá. Quando ela responder a pergunta é 1, ela vai estar também vinculada ao quê? A esse fator 1 aqui. Então, ou seja, quanto mais 5 tiver aqui, mais forte é a resposta da pessoa para esse fator. Quanto mais números 1 tiver aqui, mais fraca é a resposta da pessoa para esse fator. Então é assim que é feita a análise na prática. Só que agora eu já sei que variáveis eu tenho que prestar atenção para entender o fator 1. Eu sei que variáveis eu tenho que prestar atenção para entender o fator 2.
Que variáveis eu tenho que prestar atenção para entender o fator 3? E assim sucessivamente. Ó. Entendeu? E assim sucessivamente. Você tem aqui dimensões, ou seja, a dimensão 24, eu só preciso de 2 perguntas para entender a dimensão 24. Assim como aqui a dimensão 23, eu só preciso de 2 perguntas. E assim sucessivamente. Ok? Bom, aí, se vocês prestarem atenção, aqui veja que cada variável só pertence a um fator e não tem variável em zero fator. Então, ou seja, quando eu chego nessa situação aqui, eu paro a minha análise fatorial. Paro. Só que, o que é que está faltando para eu completar a análise fatorial? Eu tenho que ajustar esses valores negativos aqui, ó. Porque com esses valores negativos aqui, eu não consigo testar o quão confiável é esse fator para eu entender a resposta das pessoas. Então, lembra que eu falei aqui para vocês o que é que seria isso? Isso daqui é uma parte do tratamento que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho que anotar quais são as variáveis que são negativas, ou seja, parando a análise fatorial, eu tenho que sair anotando no pedaço de papel quais são as variáveis que estão com negativo aqui. E aí eu vou ter que inverter a escala. Então eu vou fazer aqui o exemplo aqui para G10, K3 e G9, certo? Então, como é que eu inverto a escala? Primeiro, eu tenho que saber qual é o meu valor máximo da escala. Eu sei que o meu valor máximo da escala é 5. Então, para eu inverter a escala, eu tenho que pegar o número subsequente, ou seja, qual é o número subsequente de 5? 6. E pegar todos os números e subtrair de 6. Aí eu consigo inverter a escala. Se meu maior número fosse 7, entendeu? Qual seria o número subsequente? 8. Aí eu teria que pegar o 8 menos os valores que cada um respondeu. Só que você vai fazer isso no braço? Não. O PSPP vai fazer isso para você. Então, eu vou focar aqui como exemplo G10, K3 e G9. Lembrando que você tem que fazer isso para todos os negativos. Então, eu venho aqui em transformar, venho aqui em compute, e aí eu vou começar aqui. Ó. Eu vou criar uma nova variável chamada G10 underline I. E o que é que eu quero fazer? Que eu pegue 6 menos o valor original de G10. Que aí eu vou inverter a escala, ou seja, quem respondeu 5 é como se tivesse respondido 1, quem respondeu 1 é como se tivesse respondido 5, ou seja, quando há esse problema de inversão, gente, isso significa o quê? É que, lembra que a escala Likert ela começa fazendo afirmações. Quando aparece um número negativo, é que ao invés de você fazer uma afirmação positiva, você deveria ter feito uma afirmação negativa. Ou seja, ao invés de você ter pedido para o cara concordar com eu concordo com isso, a pergunta deveria ter sido assim, eu não concordo com isso. Porque lembra que a escala Likert é para medir o grau de concordância com a pergunta. Então, feito isso daqui, você clica aqui em OK. E aí, ó, aqui no banco de dados, se você for lá na pergunta G10, aqui, por exemplo, para o respondente 1, na G10 ele respondeu 1. Agora, para a nossa questão de análise, se você for lá no final, é como se ele tivesse respondido 5. Então, lembrando que eu tenho que fazer isso para mais 2 outras variáveis para eu poder finalizar a aula de hoje com o teste de confiabilidade. Tenho que fazer isso para K3. Venho aqui em transformar, computar. Aí eu coloco aqui, ó, K3 I, que eu quero o valor invertido. Aí eu coloco aqui K3. Opa, K3. Clico em OK. E aí
ele processou aqui, ó. Veja só que ele já me deu o valor aqui invertido. E aí, tem só mais um valor para a gente fazer aqui, que é o G9. Então, vem aqui transformar. E eu coloco aqui G9. Venho aqui, G9. E aí eu clico em OK. E aí ele me calculou o G9 aqui, ó. Então, na hora que eu for fazer a confiabilidade do fator, eu não vou pegar o G10, o K3 e o G9 originais. Eu vou pegar essas três variáveis aqui. Voltando para o script, você me pergunta, tá, professor, o que é isso aqui? Isso daqui é o seguinte detalhe. Quando você for trabalhar com um banco de dados, gente, que você não conhece, que você não construiu, é importante você sempre olhar para o dicionário de dados. E aqui no dicionário de dados ele diz o seguinte, ó, que se a pessoa não respondeu aquela questão, o entrevistador atribuiu nota 0. Como eu inverti três variáveis, onde antes aparecia 0, agora está aparecendo 6. Só que a escala só vai até 5. Então, eu preciso fazer aqueles números 6 voltarem a ser 0. Então, como é que eu faço isso daqui? Com essas instruções aqui, if. Ó. Então, o que é que ele está fazendo aqui nessa primeira linha? Ó? Se nessa variável G10i tiver algum número 6, eu estou pedindo para que ele atribua o número 0. E aí ele vai fazer isso automaticamente para mim. Ó. Então, eu vou selecionar aqui ó, o G10, o K3 e o G9. Tem outras variáveis que você tem que fazer, já vai estar prontinho aqui para você, só que você vai ter que antes fazer a inversão. Vou selecionar essas três aqui, clica aqui em executar e em selection. E aí ele vai fazer isso automaticamente para mim. Venho aqui no resultado, já vai aparecer aqui um resultado de computação, aqui dos resultados if, ó. E aí, para eu garantir que não vai ter nenhum valor 6 lá, eu tenho certeza que não tem, mas eu só vou mostrar para vocês como não tem. Eu venho aqui, deixa eu minimizar aqui. Deixa eu ir no banco de dados. Se você vier aqui em analisar a estatística descritiva frequência, se você for lá na G10i, você trouxer para cá e pedir para fazer a distribuição de frequência, aí você vai ver aqui no teu relatório, que aqui na minha sua distribuição de frequência, olha, não tem nenhum valor 6, ó. E aqui eu tenho 544 pessoas que não responderam. E aí, se você rodar mais uma vez a análise fatorial, você clicar aqui ó, nessa parte aqui e executar mais uma vez, olha que interessante o que vai acontecer. Então, só esperar sair aqui o resultado. Lembrando que eu não fiz para todas aqui, mas é importante fazer para todas elas. Eu só vou exemplificar aqui. E aí você vier aqui no relatório, aí vai aparecer aqui daqui a pouco mais uma análise fatorial. Se você for lá na tabela rotacionada, porque eu inverti a escala, você vai ver aqui, opa, que foi que houve? Por quê? Por que está aparecendo negativo? Porque eu peguei G10, eu tenho que colocar G10i. Aqui eu tenho que colocar K3i, aqui eu tenho que colocar G9i. Entendeu? Então, só porque o vídeo está ficando longo, mas vocês fazem isso daí, coloca aqui G10i, K3i, G9i, que esse negativo vai desaparecer.
Lá no relatório original, que eu disponibilizei aqui para vocês, eu vou mostrar aqui em saída, se você, que aqui tem todo um histórico que eu fiz, se você vier aqui, ó, como eu tinha falado aqui, ó, que eu rodei aqui com G9i, K3i e G10i, ó, veja que o negativo desapareceu. E aqui eu fiz para todas, ó. Veja que não tem mais nenhum sinal negativo. Entendeu? Então esse relatório aqui, ele está lá na pastinha que eu disponibilizei para vocês aqui em saída. Então, para finalizar, o que é que está faltando aqui? Eu medi a confiabilidade do fator. Entendeu? Então, para eu adiantar aqui, deixa eu só pegar aqui as variáveis, só para adiantar, para eu saber quais foram. Que eu estou querendo medir o que? A confiabilidade desse primeiro fator aqui, ó. Então, eu vou precisar dessas variáveis aqui, ó. Todas elas. Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá no PSPP, venho aqui em analisar e venho aqui nesse menu chamado Reliability, que quer dizer confiabilidade em inglês. Clico aqui em Reliability e ele vai perguntar quais são as variáveis que eu tenho que colocar aqui. Então, eu sei que eu tenho que colocar aqui E1, G2, E2. Então, vou lá, ó. Clica aqui em E1, E2 e G2. Também eu tenho que colocar G4, G5 e G9i. Então, G4, G5 e G9i. Já sei também que, de antemão, eu tenho que colocar aqui E4, K3i e G3. Então, vou aqui, ó. K3i, E4 e G3. Aí G1, G10i e E6. Então, G1, tem o E6 aqui e G10i. Só isso, você coloca as variáveis aqui, deixa aqui o modelo alfa e clica aqui em OK. E aí ele vai te produzir aqui um relatório com o resultado da análise de confiabilidade. Já vai aparecer um resultado aqui, ó, Reliability. E aí como é que você faz a interpretação? A interpretação aqui no cantinho você vai estar vendo algo chamado alfa de Cronbach. Um fator é dito confiável, ou seja, o que você estiver enxergando de resposta, você tem alta chance de que o cara respondeu com sinceridade para você. Ou seja, a interpretação desse fator aqui por essas variáveis, ele tem um grau aqui, ó, se você quiser usar uma escala de percentagem, ele teria um grau de confiabilidade de 91%, o que é um grau de confiabilidade altíssimo. Quando é que você não pode confiar num fator? Quando esse valor aqui do alfa de Cronbach for abaixo de 60%. Quando ele for abaixo de 60%, ou seja, abaixo de 0,6%, o fator não é confiável. Ok, gente? Então, claro, aqui eu só fiz para o primeiro, mas o ideal é fazer para todos os fatores. E aí, com isso, você tem o quê? Você mediu a confiabilidade do teu instrumento. Então, eu sei que se eu quiser medir a personalidade de uma determinada pessoa, aí eu vou ter que aplicar com ela uma bateria de testes com essas perguntas para ela. Por isso que você não, quando você vai fazer um exame psicológico, você não pergunta tudo isso de uma vez para a pessoa. Você vai ter que fazer várias entrevistas com essa pessoa. E aí, a partir dessas entrevistas, que a pessoa vai respondendo, aí você tabula aqui, que agora você já sabe o que é que você tem que examinar, e aí você vê para que dimensão a pessoa, em que dimensão a pessoa é mais forte, em que dimensão a pessoa é mais
fraca. E é isso, pessoal. Então, como eu falei para vocês, a análise fatorial é a parte mais trabalhosa da análise estatística, mas quem sabe fazer tem em mãos um ferramental incrível. Para quê? Validar questionário. Entendeu? Validar questionário em que sentido? O quão confiável é as respostas que vão estar ali. E o quão confiável as pessoas vão estar te respondendo para que você consiga compreender a opinião dela em relação a um determinado assunto. Então, eu vou parar a gravação aqui.